Oi, olá para todos que estão aqui no workshop com a gente. Meu nome é Priscila Maria Teresa, sou fonoaudióloga. Essa aqui é a Simone, que vai se apresentar. Meu nome é Simone, sou fonoaudióloga junto com a Priscila e a gente faz um trabalho na Associação Maringaense de Parkinson. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco da terapia fonoaudiológica na doença de Parkinson, junto com as demais terapias que vocês vão acompanhar aí nas outras aulas, né? Nós vamos tentar fazer de uma forma bem tranquila, sem muito termo técnico, para vocês poderem entender bem e também poderem fazer perguntas depois, tá bom? Então, primeira coisa, o que é a doença de Parkinson? Claro que todos os que já estão diagnosticados já devem ter pesquisado sobre isso e tudo mais. Mas vamos dar uma pinceladinha só para entender o que acontece, né? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurológica e ela é uma doença progressiva, né? Que até o momento a gente ainda não tem uma cura definitiva. O que acontece com o cérebro, né? Com o sistema nervoso da gente na doença de Parkinson? Vai haver uma perda de certos neurônios, é um grupo de neurônios chamados dopaminérgicos, ou seja, são neurônios que produzem dopamina, né? E esse grupo de neurônios fica numa região muito específica do cérebro que se chama substância negra. Ela, por sua vez, essa substância negra, está dentro de uma área que são os gânglios da base. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente cortasse a cabeça aqui na altura, logo abaixo das órbitas, passando aqui por cima das orelhas, tirasse, né, essa parte de cima da cabeça, a gente veria bem na região central uma área parecendo com uma borboleta assim, que tem duas linhas bem escurinhas. Essas linhas escurinhas são a substância negra, que são compostas por essas células que produzem dopamina, tá? O que acontece então no Parkinson é que essas células começam a se degenerar e elas passam então a não conseguir produzir a quantidade normal de dopamina, tá? A dopamina é o quê? Ela é um neurotransmissor. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, das doenças relacionadas aos neurotransmissores. Por exemplo, depressão, por exemplo, pânico e outras várias doenças que têm questões relacionadas a neurotransmissores, né? Então, o que é um neurotransmissor? Eles são substâncias que vão fazer a ligação entre um neurônio e outro no sistema nervoso. Então, a gente tem um neurônio e o outro neurônio, e aqui no meio, né, bem nessa divisão entre um e outro, para poder transmitir o impulso elétrico, a gente precisa de substâncias que vão sair de um lado e entrar do outro lado, né? Então, a dopamina vai ser liberada nesse espaço e vai estimular os receptores do outro neurônio e ele vai, então, conduzir o estímulo elétrico, né? Todo mundo sabe que o sistema nervoso funciona como se fosse um circuito elétrico, né? Então, aí vai conduzir os comandos para os órgãos, para os músculos e tal. Então, quando falta a dopamina, a primeira coisa que é afetada são movimentos, né? Os movimentos, a parte motora, né, do nosso organismo. E pode afetar qualquer músculo do corpo. Então, não vem o impulso corretamente, ou demora, ou vem com atraso, e aí a gente tem as contrações musculares alteradas. Mas além da parte motora, a gente também tem alguns outros comprometimentos que são não motores, né? Então, por exemplo, tem menos contração do aparelho digestivo, então pode ter constipação intestinal, né? Você pode ter questões como depressão e ansiedade, porque também está relacionado aos neurotransmissores, né? Dificuldade para dormir e outras coisas, né? Bom, então isso é uma visão bem rapidinha, superficial do que é a doença, tá? Em relação a causas da doença, até hoje, por mais que se estude, mais do que o cientista tem estudado, não se achou uma causa única, né, para a doença de Parkinson. A grande maioria dos casos tem um diagnóstico de idiopática, ou seja, do próprio organismo da pessoa que começou a fazer essa degeneração dessas células, né? Claro que existem pessoas com Parkinson que têm outras doenças associadas, isso também pode acontecer,
né? Então, tem aquelas pessoas que têm só o Parkinson e tem pessoas que têm outros tipos de doenças associadas com sintomas de Parkinson, né? Então, também pode acontecer assim, tá? De forma geral, a gente considera que existem fatores genéticos que predispõem a pessoa a desenvolver, somados a fatores ambientais, ou seja, estilo de vida, coisas que a pessoa, toxinas em que a pessoa se expôs durante a vida. Então, tem uma série de estudos que relacionam com algumas substâncias, alguns metais pesados, exposição a alguns tóxicos que podem, então, ir afetando essa área do cérebro, tá? Mas varia de pessoa para pessoa. Então, provavelmente, se vocês conversarem com outras pessoas que tinham Parkinson, uma falou, eu sinto isso, não, eu não sinto assim, eu sinto assim. Então, varia bastante de pessoa para pessoa, tá? Bom, a gente considera como a tríade principal de sintomas do Parkinson, em primeiro lugar, o tremor. Esse tremor é um tremor de repouso, então a pessoa está com a mão parada, ela vai tremer. Se ela for mexer, não aparece o tremor. Se ela parar na posição, volta a aparecer o tremor, tá? Outra característica, a rigidez. Então, os músculos ficam mais rígidos. Então, o movimento fica mais difícil, né? Mais demorado e, às vezes, em menor amplitude, né? Então, ao invés do braço abrir bastante, ele pode ficar meio fletido, ele não abre completamente. E a terceira característica é a hipocinesia, né? Uma diminuição dos movimentos. Então, os movimentos ficam pequenos e ficam mais lentos, né? Então, essa tríade são os sintomas principais. Tem vários outros que aí vão variar de pessoa para pessoa. E, então, tremor, rigidez e a hipocinesia, tá? Que também o pessoal fala da bradicinesia. Brad quer dizer lento, né? A partir dessa tríade, vai ser feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico. É o neurologista vai observar esses sinais na pessoa e os sintomas que ela relata e vai fazer o diagnóstico. Mas eu fiz vários exames e tal. Os exames são feitos para descartar outras doenças, né? Outras patologias que poderiam dar sintomas parecidos. Uma vez que esses exames estão normais, fica confirmado pela clínica, né? Bom, então, como eu falei que o Parkinson afeta qualquer músculo do corpo, ele também vai afetar a parte fonoaudiológica, né? Que então é a parte que nós vamos falar mais específicos agora para vocês. Então, a gente tem músculos em todos os órgãos fonoarticulatórios, né? A gente tem músculo na bochecha, no lábio, na língua, na garganta toda, né? Pescoço, etc. Na face, tudo é músculo. E aí, todos eles podem ser afetados por essa tríade que eu acabei de falar. Então, você pode ter tremor de algum músculo, você pode ter rigidez, então ele movimenta menos, né? Hipocinesia, movimenta pequeno, né? Tá? Então, em relação à fono, a gente tem um quadro chamado de disartria ou disartrofonia. O que é isso? É uma alteração da fala. Então, ao invés da fala ser fluente, né, contínua, a gente tem uma fala que fica meio embaralhada. A pessoa demora, às vezes, para conseguir produzir o som, né, e produz em, como vou dizer, uma amplitude pequena. A boca não abre tanto, né, fica uma articulação restrita. A outra coisa que acontece é com a voz. Isso as pessoas notam muito, às vezes, é um dos primeiros sinais. A voz fica fraca, então fica bem baixinha, né, bem difícil de escutar. Outra coisa que pode acontecer é uma voz meio anasalada, uma voz com um pouco de rouquidão, uma voz que a gente escuta assim, escapando o ar, assim, né? Então, essas características podem... tremor também, na voz, né? Então, na fala é mais a questão da articulação que fica diminuída e na voz, a voz fraca. E uma coisa também que chama bastante atenção é a melodia da fala. Então, enquanto eu estou aqui falando, eu tenho uma melodia, eu dou uma ênfase, uma palavra, né? Mais aguda, mais grave, mais forte, mais fraca. E o Parkinson pode fazer com que a fala fique monótona, sem muita variação, por conta dos músculos que não conseguem
se mexer com tanta amplitude, tá? A outra questão fala a respeito da mímica facial. Então, a mímica ela é super importante para a nossa comunicação, né? Muitas vezes, a gente, só de olhar para a pessoa, você já consegue compreender se ela está bem, se ela está mal, se aconteceu alguma coisa, se ela está desconfiada, etc. Então, a mímica ela faz parte da comunicação da gente, né? Em grande parte. E aí, o que pode acontecer com a evolução do Parkinson são as expressões faciais ficarem meio congeladas, né? A gente fala que é uma face em máscara. Então, a pessoa quer transmitir sentimentos pela face e não consegue. Muitas vezes, até as pessoas que convivem não sabem dizer se a pessoa está feliz, está triste, está aborrecida. Por quê? Porque as expressões começam a congelar no rosto, tá? E a última coisa que a gente trabalha também é a questão da deglutição. Então, a gente utiliza músculos, né, para poder deglutir, desde lábio, língua, faringe, laringe, etc., para você poder deglutir bem. Então, se a gente tem qualquer alteração nessa musculatura, podem começar a acontecer dificuldades para deglutir, que a gente chama de disfagia, né? Então, a disfagia é uma dificuldade para deglutir. Não são todas as pessoas que têm disfagia, né? Tem graus mais leves, graus mais assim, acentuados, né? A pessoa pode engasgar com o alimento, pode ter dificuldade de engolir alimentos secos, alimentos sólidos muito secos costumam dar a impressão de ficar entalado, né? Líquidos muito ralos, como beber água, a pessoa pode engolir e vai parte, vamos dizer assim, para o caminho errado, né? Para a parte mesmo da via respiratória, a pessoa engasga. Então, é uma das questões. E a pessoa também deglute menos vezes. A gente deglute saliva o dia todo e nem percebe, né? Uma coisa que é automática, assim. Então, mais ou menos umas 2 vezes por minuto a gente engole a saliva. Como no Parkinson isso fica lentificado, nem sempre a pessoa deglute nessa mesma velocidade, pode acontecer a sensação de que está sobrando saliva. Então, pode ter escape de saliva e a sensação na boca de que tem saliva demais. Mas não é que está produzindo saliva demais, é que está deglutindo menos, né? Tá? Então, basicamente é isso. Do ponto de vista do conteúdo da linguagem, da fala, isso não é tão afetado, né? Tem algumas perdas cognitivas relacionadas ao Parkinson, então, principalmente a memória pode ser afetada, e por isso é um aspecto que a gente sempre enfatiza nas terapias, essa questão da memória, para trabalhar e manter ela ativa, né? Bom, então, tá, e aí faz o quê, né? Então, a doença é assim, não tem o que fazer? Tem muito o que fazer, né? Do ponto de vista médico, nós não temos um médico nesse workshop, mas todos que têm Parkinson já devem estar tomando medicações, né? Que vão fazer o quê? Tentar repor essa dopamina que está faltando, né? Fora isso, vai ter as terapias complementares, né? Então, é super importante, é isso que a gente queria deixar assim com uma mensagem, né, para todos, é que fazer terapia de fono, físio, TO, psicoterapia, faz toda a diferença na vida da pessoa que tem Parkinson, tá? Quanto mais você mantiver os músculos em funcionamento, mais você mantém as funções. Então, você vai falar melhor, você vai ser ouvido melhor, vai engolir melhor. Então, ficar parado e não fazer nada, só tomar remédio, em geral a resposta é ruim para o tratamento, né? Então, as terapias elas são fundamentais para que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa, mesmo com Parkinson, tá? Ela pode manter a função normal por muito tempo, né? Então, a gente está aqui para frisar a importância de fazer, não desanimar. É uma coisa contínua. Não dá para fazer, vou fazer fono 2 meses, aí depois eu vou parar. Não dá. Você vai aprender a fazer seus exercícios e é uma coisa que você vai ter que manter para o resto da vida, porque a sua doença é uma doença que não tem uma cura definitiva, tá? Bom, antes de passar a palavra para a Simone, que vai falar mais sobre a terapia, eu queria falar sobre um tipo específico de terapia que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, que é chama Lee Silverman Voice Treatment,
Então, tratamento de voz de Silverman, né? LSVT. Esse tratamento é um tratamento que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos por uma fonoaudióloga chamada Lorena Hamig. Ela é da Universidade de Denver e ela desenvolveu isso junto com a paciente dela, que era a senhora Silverman. Por isso que ela deu o nome da paciente para o método que ela criou, tá? Esse método, ele bate... Olá, meu nome é Simone, sou fonoaudióloga, clínica e home care e faço também um trabalho voluntário na Associação Maringaense de Parkinson. Bom, então eu vou falar um pouco das terapias, do papel da fonoaudiologia na doença de Parkinson. Assim como a Pri falou, o comprometimento que o Parkinson traz para o paciente, envolvendo toda essa parte da musculatura, se manifestando com rigidez, com tremores, com a bradicinesia, isso acontece não só na movimentação corpórea, mas também nas fibras musculares menores, né? Então, o que a gente precisa pensar em relação a isso? Quando a gente pensa que essa doença ela comete toda a parte motora, isso comete também as funções menores, tanto a parte visceral, quanto essas fibras musculares que estão envolvidas na mastigação, na fala, na deglutição, na respiração, e é nesse ponto que a fonoaudiologia entra, né? A gente tem outras terapias associadas, né? A fisioterapia vai cuidar aí dessa marcha, dessa movimentação maior, a terapia ocupacional com as suas funções, e a fonoaudiologia vem então com esse foco em cabeça e pescoço, abordando essas alterações de fala, de mastigação, de respiração, de deglutição e também das habilidades comunicativas, né? Considerando que o Parkinson, enquanto doença neurodegenerativa progressiva, ela traz alterações também na questão cognitiva. Então, o paciente fica com alguns déficits de memória, de atenção, de planejamento, de execução, que pode trazer um reflexo na comunicação, né? Então, a fonoaudiologia precisa se preocupar também com isso. Então, como que acontecem as terapias, né? Basicamente, a gente trabalha com algumas terapias tradicionais, onde a gente coloca exercícios que vai trabalhar toda essa parte motora. E o que a gente precisa pensar? O que a gente foca na terapia? Exercícios que tragam alongamento, que tragam fortalecimento, que tragam mobilidade, porque a gente precisa sempre lembrar que o Parkinson ele vai trazer essa rigidez, né? É muito característico essa rigidez, esse endurecimento dessa fibra muscular. E o que é isso nesse aparelho fonoarticulatório? É uma boca que abre pouco, é uma língua que se movimenta pouco, é uma deglutição que fica reduzida. Então, se sem a doença eu faço 600 deglutições no dia, por exemplo, com o acometimento do Parkinson, eu começo a deglutir menos, né? Isso sobe e desce menos vezes, faz menor contração, e isso vai trazendo reflexos e vai comprometendo outras funções. Então, é nessa estrutura que a fonoaudiologia foca a sua intervenção, os seus exercícios. Então, a gente trabalha essa fibra muscular trazendo um alongamento, fortalecimento, relaxamento, tentando recuperar essa função ou manter essa função da melhor maneira possível. De preferência, de maneira precoce, né? Então, diante do diagnóstico, é ideal que essa terapia ela já se inicie ali desde o início, mesmo que o paciente não esteja apresentando comprometimento. Por quê? Porque, novamente, a gente precisa pensar que é uma doença degenerativa e progressiva. Então, às vezes, diante do diagnóstico, o que está aparecendo? Um tremor de mão, uma marcha alterada, né? Mas não tem ainda alteração vocal, não tem ainda engasgo, não tem ainda nenhuma queixa respiratória. Mas se tem o diagnóstico, se já é certo isso, a gente precisa pensar que em algum momento isso vai acontecer, né? De diferentes maneiras, alguns pacientes são mais acometidos na fala, outros na voz, outros na deglutição, mas é certo que isso vai acontecer. Isso, a gente já tem isso, já estudos comprovam que a doença de Parkinson ela vai comprometer essas funções. Então, mesmo que isso ainda não esteja aparecendo, é importante que a gente entre com as terapias, né, como uma prevenção ou que a gente consiga pelo menos retardar essas manifestações, né? Elas vão acontecer? É certo que sim, mas a gente pode retardar, trazendo para esse paciente uma qualidade de vida ainda melhor, né? Então, a gente pega um paciente que não tem intervenção nenhuma e um paciente que faz as suas terapias, que está se cuidando, então a qualidade de vida é muito diferente. Tem a doença? Tem. Tá medicado? Tá. Mas as terapias, elas são associadas ao medicamento, tentando potencializar a ação dele para que essas funções sejam de qualidade, para que essa vida seja mais leve, para que as funções não sejam comprometidas, para que ele consiga ter uma vida ativa, né, dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, ok? Então, esse é o papel da fono na doença de Parkinson. E como que a gente trabalha exatamente?
Então, com protocolos padronizados ou não, né, isso vai depender do terapeuta, da abordagem que ele trabalha, mas algumas coisas são básicas, né, já são previsíveis. Então, a gente trabalha com base no conhecimento da motricidade, com base no conhecimento dos exercícios de voz, de disfagia, porque na doença de Parkinson, a gente tem queixas variadas, a gente tem que pegar esse paciente como um todo, né? É diferente de um paciente que chega para nós com uma queixa de voz, um paciente que canta, um paciente que atende ao público, que é professor, que vem com uma prega vocal comprometida, né? E aí, essa queixa é de voz, então esse paciente precisa de uma terapia de voz. Ou o paciente que tem uma dificuldade de articulação, então é uma terapia específica de articulação. No Parkinson não é assim. No Parkinson, esse paciente ele tem que ser visto como um todo, ele tem que ser acolhido como uma pessoa, como um ser completo. Por quê? Porque é todo um contexto que está comprometido, né? Não é uma única manifestação. São várias funções que podem ali estarem comprometidas ao mesmo tempo e em diferentes momentos, né? E também isso não é linear. Hoje é uma manifestação, amanhã é outra, às vezes melhora, às vezes piora. Então essa terapia, ela precisa ser completa e ela precisa ser o quê? Constante, né? O paciente de Parkinson, ele não pode fazer uma sessão de terapia hoje e outra semana que vem, né? Não é algo assim pontual, é algo que precisa ser encaixado na rotina diária do paciente. Então a fonoaudiologia precisa se preocupar em criar estratégias para que essa terapia ela faça parte da vida do paciente. Não é algo que eu vou marcar uma vez na semana e vou fazer, né? A cada 7 dias eu paro e me exercito. Não funciona, né? A intervenção, como ela está relacionada com a funções vitais do dia a dia, essa terapia ela precisa sim estar na rotina diária. Então, como que eu vou fazer para esse paciente mastigar melhor, para esse paciente falar melhor, respirar melhor, né? Eu trabalho sim de maneira direta na sessão terapêutica, com os exercícios, mas eu preciso ensinar esse paciente a fazer esses exercícios para que ele faça em casa no dia a dia, e eu preciso também adaptar para ele várias funções, né? Então, como que eu posso fazer isso? Se eu preciso trabalhar essa parte orbicular do paciente, a parte de lábio, né? Ele precisa fazer exercício de sucção. Então eu posso colocar ele para sugar na terapia, mas eu posso dar muitas possibilidades para ele de usar um canudo durante a semana para ingerir o líquido, seja água, suco, um iogurte, uma vitamina. Eu altero a espessura desse canudo para que ele faça mais ou menos força, né? Então é dessa maneira que a gente vai encaixando o exercício para cada paciente, né? E a gente tem um conhecimento que é geral, alguns exercícios que servem para todos os pacientes dentro daquilo que a doença de Parkinson apresenta, mas a gente tem as especificidades de cada paciente. Por isso que é importante esse processo de avaliação, de orientação e de intervenção. E essa avaliação ela tem que ser constante, né? Eu não posso avaliar esse paciente hoje, fazer um planejamento e manter isso para ele. Não, a avaliação ela precisa ser constante. Da mesma maneira que essa doença ela vai avançando dia a dia, a avaliação e a reavaliação ela precisa também acontecer no dia a dia, e a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade que vai aparecendo, de acordo com o comprometimento, porque a gente tem reflexo daquela medicação que ele está tomando. Então eu faço um planejamento, tá tudo ok, o neuro altera o medicamento, eu vou ter um reflexo nessa função, e aí de repente eu vou ter que ajustar. A boca tá mais seca, tá salivando demais, tá com mais rigidez, não, tá com mais tremor. Então com base nisso é que a gente vai planejando e organizando essa terapia. Mas a gente trabalha com isso, são exercícios motores, exercícios respiratórios, exercícios de voz, que vai fortalecer, sempre usando muita força, muita intensidade, para tirar esse paciente dessa rigidez, desse enrijecimento que está nessa musculatura, né? Além dos exercícios tradicionais, a gente pode lançar mão de alguns dispositivos, como os incentivadores respiratórios, como o Respiron, o shaker, os tubos de ressonância, né, que vão dar para esse paciente um suporte melhor para realizar alguns exercícios, né? Tudo vai depender da necessidade do comprometimento de cada um, mas a gente pode usar esses dispositivos. Temos também outros recursos que podem ser associados aos exercícios, que é a bandagem, eletroestimulação, o uso do laser, né? Isso não são terapias específicas, são recursos que a gente associa aos exercícios para poder potencializar e trazer um resultado melhor, ok? Então, no geral, é isso que a terapia fonoaudiológica vai trabalhar, e isso pode acontecer no atendimento individual e pode acontecer também no formato grupo, né? Como acontece lá na Associação Maringaense de Parkinson e também em outras associações que a gente tem pelo Brasil.
O atendimento em grupo, a gente tem uma desvantagem que eu não consigo pegar paciente por paciente, né? Se eu, por exemplo, sou sozinha, eu não consigo trabalhar especificamente com cada um daqueles pacientes. Mas, em contrapartida, eu consigo fazer um trabalho de orientação, um trabalho de trazer novas informações e eu possibilito para esse paciente uma socialização que é muito bacana, a troca de experiência entre eles, né? Muitos desses pacientes, eles são sozinhos e diante do diagnóstico, por conta de alguns constrangimentos, vai se fechando, deixa de interagir, deixa de sair de casa. Então, o atendimento em grupo, ele é muito rico nesse sentido, porque ele possibilita para o paciente perceber que existem outras realidades semelhantes a dele e que existem possibilidades, né? Ele vai encontrar ali pessoas mais ou menos otimistas, pessoas mais envolvidas, menos envolvidas, que vai dar dicas, que vão trocar ali experiência, que vão criar estratégias entre eles mesmo de se fortalecer, né? De se motivar, de entender algumas questões, de aprender coisas novas. Então o grupo, ele tem essa riqueza dessa troca entre eles, que tem muitas coisas que eles sabem muito mais do que nós. Então a gente vai orientando, mas a realidade do dia a dia são eles que sabem, né? E em cima disso a gente vai planejando. Então esse formato também ele é muito funcional. E além do atendimento individual e o grupo, a gente tem aí nesse momento pós-Covid a possibilidade do teleatendimento, né? Que já está regulamentado, que já está autorizado e que a gente pode usufruir e é uma maneira muito bacana de trabalhar. Tem algumas desvantagens, né? Novamente tem. Todo formato tem a sua vantagem e desvantagem. Mas a gente tem essa possibilidade de ampliar, de fazer com que essa formação chegue mais longe, de conhecer pessoas de outras regiões, com outras possibilidades, com outras realidades e trocar ainda mais experiência, né? Então, o teleatendimento, ele veio para ficar e ele é muito rico e a gente pode fazer isso de maneira paralela, né? Então, eu posso ter um grupo virtual, mas eu faço uma terapia individual presencial e eu vou agregar, então, esse cuidado nesse paciente, né? Um atendimento, ele não isola o outro, ele não descarta o outro. Então, quanto mais recurso, quanto mais possibilidade esse paciente tem, melhor. Assim a gente melhora a qualidade de vida e a gente prolonga a qualidade de vida dele com leveza. Então a fonoaudiologia tem esse papel dentro da doença de Parkinson, trabalhar a questão muscular, mas trazer sim qualidade de vida, trazer um novo olhar para esse paciente, que o diagnóstico ele é para dar um norte, ele não é para se fechar, não é para se conformar de que não vai ter mais vida ativa. Não, o diagnóstico é para dar um norte de como eu preciso me adaptar nessa minha vida, como que vai ser esse meu caminho agora. Né? Algumas adaptações. Se eu tenho engasgo, talvez eu precise ajustar essa consistência, talvez eu precise mudar essa maneira de me alimentar. Então, essas questões é que vão sendo trabalhadas na terapia, de acordo com aquilo que vai acontecendo, certo? Então, esses detalhes, todos precisam ser pensados, tá? E esses exercícios, eles vão ser ensinados, eles vão ser repetidos. Às vezes é chato, às vezes é, mas a gente precisa ser criativo, precisa ser persistente, respeitar os melhores e os piores dias, respeitar o momento de on e off desse paciente, de acordo com o medicamento, e saber qual que é o melhor horário de entrar com essa terapia. Mas uma coisa é certa, ela precisa acontecer, ela precisa entrar para trazer uma preservação, para retardar o efeito da doença e trazer uma qualidade de vida com leveza, ok? Então esse é o papel da fonoaudiologia. Eu espero ter passado um pouco para vocês do que é que acontece na terapia, né? Qual que é essa relação da fono com a doença de Parkinson, e espero vocês mais tarde para as perguntas, tentando responder aí o questionamento que vocês tiverem, ok? Muito obrigada!